Olá, meus amores! Hoje eu vou trabalhar a página 150 a 153 do livro Buriti mais Português. Temos aí Jogo dos Sete Erros, tem uma imagem, tá? Essa imagem está com numeração dos 7 erros que existem, tá? E esses erros é de acordo com a acessibilidade das pessoas com deficiência física, tá certo? Você vai ler esse texto aqui, tá? Depois que você ler, você vai ver essa imagem. E nessa imagem tá mostrando os erros, tá? Aqui nessa página 151 tem a lista dos erros. Número 1, que está aqui, ó. Aí tá indicando que tipo de erro é esse, tá? Que diz aqui que é a ausência de sinalização tátil de alerta no início e final da rampa e da escada. Você vai ver também o numeral 2, tá? Dizendo que eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas esses aqui são os erros que encontramos nesse ambiente aqui, tá? Na entrada desse ambiente, tá certo? Aqui em tantas palavras está perguntando, você já conhecia a palavra acessibilidade? Acessibilidade significa a qualidade daquilo que é acessível, tá? Que a gente pode ter acesso. Em termos sociais, significa possibilitar a inclusão educacional e social de pessoas com algum tipo de deficiência, garantindo que tenham acesso tanto a espaços e ambientes quanto a informações disponíveis a todos os membros da sociedade, tá certo? Então é importante que todas as pessoas tenham acesso aos locais públicos, tá bom? E privados também, tá bom? Na página 152 temos para compreender o texto, tá? E tem aqui um pouco de conversa. Converse com os colegas. Quais são as dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência física ao caminhar pelas ruas, tá? Olha, pessoal com deficiência física e os idosos. Eles têm acessibilidade aos locais, tá? É possível ele caminhar com segurança pelas ruas, tá? Algumas vezes você já pensou sobre esse assunto? A fotografia ajudou a entender quais foram os erros apontados no texto? Tá falando dessa fotografia aqui, ó. Dessa fotografia aqui. Quando a gente olha para essa fotografia, a gente assim acha que está tudo ok, está tudo normal, mas a gente vê ao ler o texto e os erros que tem aqui, esses 7 erros que tem nessa imagem, a gente vê aqui que não pode ter esses mobiliários aqui, essas bancas, essa mesa que atrapalha, não pode ter um carpete, um tecido aqui, um tapete para a pessoa não tropeçar e cair, né? Esse corrimão não é dessa forma, a inclinação da rampa. Então, quando a gente tem um olhar minucioso, a gente vê que certos locais impossibilitam o acesso das pessoas com deficiência física, tá certo? Na letrinha D está perguntando se, na sua opinião, a acessibilidade é um assunto importante. Por quê? Tá? Isso é uma resposta pessoal, mas acessibilidade, na minha opinião, não é? Claro que é um assunto importante, porque faz com que as pessoas tenham o direito de ir e vir a locais de forma segura, não é? Todas as pessoas têm o direito de ter acesso de ir e vir de qualquer lugar, tá bom? Nos lugares que você conhece com muito público, existe preocupação com a acessibilidade? Explique. Essa resposta também é pessoal, tá? Aqui temos compreensão, fique sabendo. Um texto expositivo apresenta e explica um tema. Para isso, ele pode ser organizado desse modo: iniciar com uma pergunta que estimula o leitor a refletir sobre o tema, responder à pergunta apresentando o termo principal relacionado ao tema e apresentar exemplos que ilustrem o tema, tá? Segundo quesito, qual é o tema tratado no texto que você leu? O tema tratado é a importância de lugares públicos adaptados às pessoas com dificuldade de locomoção. Terceiro, que parte da pergunta inicial provoca o leitor a refletir sobre o tema? Quando se faz a pergunta, ó, você já parou para pensar? Tá? Essa pergunta aqui leva o leitor a refletir sobre o tema. Quarto quesito, a foto mostra exemplos do que é apresentado no texto. Quais são eles? Quais são esses exemplos? Os 7 erros de acessibilidade presentes na escada
e na rampa de acesso a um estabelecimento, tá? Os exemplos são os 7 erros mostrados na imagem. Quinto, a autora escolheu uma forma diferente de apresentar o exemplo. Qual? Ela usou a forma do jogo dos 7 erros, tá? Ela viu os 7 erros que tinham, os erros, né, que tinham aqui nessa imagem e selecionou 7 erros, tá? E tá mostrando aí da forma de, jogo dos 7 erros, tá bom? Então, a resposta é, ela usou a forma do jogo dos 7 erros. Sexto quesito. Qual foi a intenção da autora ao sublinhar uma das palavras do texto? Aqui ela sublinhou a palavra todas. Veja como é que tá. As cidades precisam se adaptar de maneira adequada para permitir que todas as pessoas possam chegar ao lugar, tá certo? Então, esse todas foi sublinhado. Aí, por quê? Qual foi a intenção dessa autora de sublinhar a palavra todos, tá? A resposta é, ela teve a intenção, foi destacar a importância da adaptação das cidades a todos os seus moradores, sem exceção, tá? A acessibilidade é para todos, então a adaptação é importante para que todas as pessoas tenham acesso aos locais, tá? Então, a resposta fica assim, a intenção foi destacar a importância da adaptação das cidades a todos os seus moradores, sem exceção. Sétimo quesito, observe as fotos. A foto A tem aqui, cadeirante usando táxi adaptado no Rio de Janeiro, 2010. E a foto B, banheiro público adaptado para idosos e pessoas com deficiência, 2010, tá? Tem aqui, para eles segurarem, tá certo? Aqui a bacia adaptada para quem tem deficiência, tá bom? Na foto C, tem aqui idoso, tá? Sinalização de vaga exclusiva para idoso, estacionamento, né? São Luís do Paraitinga, 2012. E nessa foto aqui tem um desenho aqui, né? Do cadeirante. Área reservada para cadeirante, tá? No estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 2013, tá? Aí tem aqui. Por que é importante que o transporte, as calçadas, as ruas e os prédios sejam adaptados para as pessoas com deficiência e para idosos, tá? A importância é que a adaptação desses lugares é importante porque as pessoas idosas ou com deficiência têm o mesmo direito de ir e vir que as demais pessoas, tá? O direito de locomoção é para todos, tá bom?